Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje os batimentos cardíacos estão na faixa de 132. Parece Roberto Carlos nas estradas de Santos. 110, 120. Aí eu fico cansada. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Tem sido muitas emoções, não tem coração que aguente, né? Todas abriram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nos colocamos inteiramente à mercê do Teu Espírito, que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrindo, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor ministra para nós nessa tarde, Senhor. Vem falar aos nossos corações, vem tirar todo o empecilho do caminho, de modo que nós compreendamos aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, glória a Deus pela presença de todas. O desejo do nosso coração hoje é exortar a cada um de vocês, tanto as irmãs que estão aqui, quanto aqueles que nos escutam através do vídeo, que possamos evitar, de todos os modos, as discussões infundadas especialmente sobre a palavra. Que nós prestemos atenção àquilo que o Senhor escreveu na sua santa palavra. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem muito interessante, dizendo que foi chamada para pregar me parece que numa escola, e falar da questão de gênero, tão comentada nos nossos dias. E o que ela deveria fazer? Diga aquilo que a palavra diz, nem mais nem menos. Se nós nos ativermos àquilo que o Senhor escreveu aqui, aquilo que o Senhor ministra para nós, tudo que está fora deste manual de fé e prática é contrário à palavra de Deus, é contrário à vontade de Deus. E a ideia central desse contexto todo é mostrar tanto o zelo quanto a fidelidade paulina em anunciar o Evangelho da Graça. Muitos, naqueles dias, haviam desanimado no exercício do ministério por causa da forma como outros agiam. Você não tem que se preocupar com fulano, cicrano, beltrano, como ele prega, como ele faz, como ele fala, como ele diz. Você tem que se preocupar com o que você vai ministrar da palavra
sempre que haja oportunidade. A gente está vivendo um tempo de muitos contrastes, de muitas estranhezas, de muitos líderes como estrelas. A única estrela que pode brilhar na igreja do Senhor é o Senhor Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã. Estamos vivendo um tempo de tantas distorções, de muitas celebridades que têm enriquecido ilicitamente como preletores de eventos gospel, e esse assunto não é da nossa conta. Faça a sua parte e deixa Deus operar. Não somos convertedores, somos apenas e tão somente semeadores da palavra de Deus. Qual a estratégia de Paulo nesse texto que ele deseja dividir conosco? Na verdade, não é a estratégia de Paulo, mas a estratégia do Espírito através do apóstolo Paulo. Primeiro, ele procura exercer seu ministério com fidelidade e boa consciência, não lançando mão de artifícios humanos. Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: pelo que tendo este ministério, vou repetir a leitura, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pregue a verdade, insta, quer seja oportuno ou não. Tem situações que você vai pregar com a sua vida, com o seu ministério, com as suas ações, mas tem situações que é única naquele momento ali, você não vai ter outra oportunidade e você vai ter que pregar com palavras. Então, que você seja um instrumento da verdade, daquilo que o Senhor ministra em sua palavra. Em segundo lugar, Paulo sabe que nem todos ouvirão a sua pregação por terem seu entendimento cego pela ação do adversário. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente tem visto muitas pessoas nesse tempo, pessoas que andavam com desenvoltura no caminho, pessoas que andavam com toda firmeza, ou aparentava ter uma certa firmeza na palavra, abandonando a palavra e enveredando por outros caminhos. E a Bíblia diz que salvação não se perde. Aqueles que vão ao Senhor, de modo nenhum serão lançados fora. O que é que acontece com esses? Será que houve verdadeiramente uma justificação, uma vivificação do espírito morto? Ou foi algo emocional que aconteceu temporariamente e aquela pessoa logo voltou aos caminhos antigos? É preciso se pensar bem a respeito disso. E aí todo esforço humano, ele é inútil. O texto diz: mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Voltando para as pessoas que declinam do evangelho, desistem da caminhada e voltam para o mundo. Mas por que elas pregavam e pessoas se convertiam? Não era por causa dela que havia conversão, era a palavra é viva e eficaz. Quando a gente lê a palavra, se o Espírito abrir o nosso entendimento, não tem para ninguém. O Senhor pode usar uma jumenta como usou no passado, mas a palavra chega, cumpre seu papel, atinge o objetivo para o qual foi destinado. Em terceiro lugar, Paulo diz que o poder de sua pregação vem só de Deus, nada a acrescentar. Ele sabe ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos
e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Somos tão somente, repito, instrumentos nas mãos de um Deus soberano. Não somos nada. E aqui a gente queria trazer algumas considerações sobre isso. Primeiro, as palavras do apóstolo aqui são encorajadoras a todos que séria e responsavelmente se dedicam ao ministério, sempre com temor e tremor diante daquele que a tudo prescruta. Nesses dias ouvi algumas queixas de servos de Deus sérios que sentiam as dores inevitáveis do ministério. E pude perceber que esse tipo de dor é antiga no meio daqueles que se voltam para as coisas do Senhor, procurando cumprir cabalmente aquilo para o qual foram chamados. Tem sido difícil encontrar servos sérios e comprometidos verdadeiramente com a santa vocação. Glória a Deus que o Senhor me concedeu a graça e o privilégio de conhecer ainda alguns desses servos de Deus, desses ministros de Deus que têm perseverado na verdade. Uma coisa que eu tenho visto de forma estarrecedora é a cessão do púlpito do Senhor como palanque eleitoreiro, seja de que lado for, não interessa. A Bíblia, a igreja é agência de salvação, não é lugar para se fazer política. Eu recebi uma mensagem pedindo para trazer uma palavra para a igreja sobre o momento político que nós estamos vivendo. Eu digo, vá fazer isso no seu palanque. Na igreja não. A igreja é livre. A igreja do Senhor é a partidária, não é a política. Você tem discernimento, escolha quem você quiser, debaixo da autoridade do Senhor. Mas aqui não. Aí, claro, que eu arrumei uma encrenca, né? Em segundo lugar, o apóstolo se nega a usar de artifícios para tornar a palavra de Deus mais palatável. Antes, ele confia no poder penetrante da palavra viva de Deus. Sempre haverá aqueles que não irão compreender, e o próprio apóstolo diz a razão disto. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Isso aqui para nós é o único manual de fé e prática. No dia que este livro deixar de ser para você manual de fé e prática, vá procurar seu rumo. Em terceiro lugar, o poder do ministro, como já foi dito, vem só de Deus. O apóstolo deixa isso bem claro. Vivemos uma era de celebridades eclesiásticas, o que é um contrassenso em relação à palavra. Muitos têm buscado o estrelato eclesiástico. Não há lugar para celebridades na igreja do Senhor, e eu repito, a única estrela da igreja é o Senhor Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã. Busquemos almas, não palmas. Hoje cobram-se cachês altíssimos para participar como palestrante dos cultos shows, cada vez mais em alta. E uma coisa que eu tomei conhecimento há pouco tempo é que tem se falado muito em palestrantes e usam uma palavra em inglês chamada coach. As pessoas não são mais ministros de Deus, são coach. Vai te converter?
É o melhor que tu faz. E aí a gente o coração começa a arder. E eu confesso a vocês que, por mim, eu já não estaria mais aqui. Está difícil demais. Por várias razões. Sobretudo por estas. Entre o valor cobrado para pregar, as passagens aéreas e hospedagens, mais outras exigências dessas pseudo-celebridades, é possível se atingir montantes inimagináveis. Esses eventos produzem muita emoção e nenhuma transformação. A verdadeira transformação é você ir à mesa do banquete diariamente, se alimentar diariamente da palavra de Deus. Isso é que fortalece o cristão verdadeiro. Em quarto lugar, essas celebridades são os pregoeiros de uma ressurreição sem cruz, de uma prosperidade rasa sem alicerce bíblico. São os que se importam apenas com as exterioridades de roupas, sapatos, relógios de grife. Tudo isso faz parte do marketing eclesiástico, para mostrar a você que o cristão bem-sucedido, um relógio de R$30 marca a mesma hora de um relógio de R$1 milhão. Eu tenho um faz 200 anos. Esses não buscam as coisas do Espírito. Não há da parte desses nenhum compromisso com a santa palavra de Deus. Judas, o meio-irmão de Jesus, não o Iscariotes, falou severamente contra esses, dizendo: escuta só o que ele diz na sua epístola. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Desde aqueles dias, essas posturas têm surgido no meio do povo chamado pelo nome do Senhor e têm feito escola através dos séculos. Até o dia do Senhor essas coisas continuarão a acontecer e não há nada que possamos fazer a respeito. Não gastemos a nossa saúde, força e ânimo para combatê-las com confrontos e ou discussões infrutíferas. Continuemos pregando a Cristo e a este crucificado e ressurreto. Eu tenho recebido feedbacks, para a glória de Deus, do trabalho que vocês estão fazendo como semeadores. Aquele texto que é ministrado todas as manhãs e que vocês reenviam para muitas pessoas. Muitos no meio de vocês têm mandado um feedback para mim, disse: olha, eu levei essa palavra para uma pessoa que estava desviada, eu levei uma pessoa que estava entristecida, uma pessoa que estava com depressão, uma pessoa que não entra em igreja, mas que todos os dias, quando eu demoro a mandar, ela pergunta por que não foi a palavra. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que tem feito esse trabalho glorioso. Só os que têm ouvidos ouvirão. Quanto ao mais, façamos como o apóstolo orientou: não nos deixemos abater. Pois assim como o apóstolo, ele disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. Deixo aqui 3 lições do texto. Primeiro, façamos a obra de Deus, façamos aquilo que nos foi dado para fazer
com fidelidade. Segundo, perseveremos, mesmo a despeito do que acontece à nossa volta. Não somos fiscais da vida dos outros. Cada um dará contas de si mesmos a Deus. E por último, busquemos almas, não palmas. Os obreiros fraudulentos se autodestruirão. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, obrigada a todos, a todas pela presença, em nome de Jesus. Vamos orar.